E aí galera, tudo bom? Então, a aula de hoje, né, vamos falar sobre vírus e doenças associadas aos vírus, ou seja, viroses, certo? Então, a gente está nesse momento de pandemia, inclusive a gente está gravando essa aula justamente por causa, né, de um organismo, né, acelular, que é o vírus, né, que está causando aí, né, essa pandemia do novo coronavírus, certo? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse indivíduo. Primeiro, esse indivíduo, ele é um ser acelular e ametável, ou seja, ele não tem célula e nem tem metabolismo próprio. E por essa razão, muitos cientistas não vão considerar ele um ser vivo, certo? Ele tem características de ser vivo? Tem. Por exemplo, hereditariedade, né? O fato de ter DNA e RNA ou RNA, né? O fato de poderem evoluir, sofrer mutações, né? São características associadas aos seres vivos. Porém, o fato de não ter célula e o fato de não ter metabolismo próprio vai pesar para que alguns cientistas não considerem esse indivíduo como um ser vivo, certo? Então, o vírus é formado apenas por um envoltório proteico chamado de capsídeo, né? E dentro desse capsídeo vai existir um material genético, que pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus, chamados de envelopados, vão possuir também um envelope lipídico, certo? Que ajuda, de certa forma, a proteção, mas ao mesmo tempo nos dá uma linha de combate a ele, que é o fato de você lavar, por exemplo, as mãos com água e sabão. Um vírus como o coronavírus, por exemplo, que tem um envelope lipídico, ele acaba se desfazendo mais fácil quando a gente usa o álcool, né? O álcool 70, ou até mesmo o fato de lavar as mãos mesmo com água e sabão, certo? Isso já ajuda a eliminar o vírus. Outra característica importante é que esse indivíduo é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele é um indivíduo que, para sobreviver, ele precisa causar algum mal, né? Ele precisa roubar nosso metabolismo, e aí ele causa doença, né? Ele é um parasita intracelular porque ele fica dentro da célula, e é dito obrigatório porque fora da célula ele não tem vida, beleza? Uma curiosidade aqui, os tamanhos dos vírus, ó, que é medido em questão de nanômetros, certo? Bem menores do que bactérias ou células humanas, ok? Bem mais simples também. Quando estão fora do corpo da célula, na verdade, né, eles são chamados de vírion e praticamente eles estão cristalizados, ok? Qual o hospedeiro do vírus, né? Quem são os hospedeiros do vírus? O vírus ele pode ser parasita de qualquer ser vivo. Existem vírus de protozoários, de fungos, bactérias, de vegetais, de animais. Todos os reinos dos seres vivos possuem aí hospedeiros de vírus. Agora, o vírus ele é um indivíduo específico, né? Se o vírus, ele, por exemplo, é parasita de um protozoário, ele não vai, o mesmo vírus pode parasitar um fungo. O vírus de uma bactéria, ele não vai parasitar um animal ou um vegetal. O vírus de um animal, ele não vai parasitar outro animal. Ele é específico. Ah, mas professor, tem alguns vírus, por exemplo, da dengue, que pega lá no mosquito e passa para o ser humano. O mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, é o vetor do vírus, certo? Ele é o vetor. E esse vírus, para poder ser transmitido dessa forma, ele sofreu mutações que favoreceram esse tipo de transmissão, ok? Assim como, por exemplo, um vírus que era a gripe aviária, pegava em aves, que passou a pegar também em seres humanos. Para isso acontecer, o vírus sofreu alguma mutação. Mas, em geral, os vírus são bem específicos, sim. Quanto à reprodução viral, o vírus ele tem duas vias metabólicas. Uma chamada de ciclo lítico e outra de ciclo lisogênico, né? Quando a gente fala de via metabólica, na verdade, ele usa a via metabólica do hospedeiro, né? E não a dele, que ele não tem. Então, a gente vai tomar como base o bacteriófago, certo? Que é o vírus de bactérias, para explicar como é que funciona esse ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lítico ele sempre vai terminar com a morte da célula, certo? Enquanto o ciclo lisogênico, a célula hospedeira vai permanecer viva no final. No ciclo lítico, o que acontece? O vírus ele vai aí pousar, né, nessa célula e vai introduzir o seu material genético nela. Esse material genético introduzido, veja que o vírus ele não penetra, ele apenas introduz o material genético. Esse material genético que foi introduzido, ele vai se replicar, certo? E vai inibir ou até destruir, talvez, o material genético da célula hospedeira. Essa célula hospedeira ela vai parar de funcionar para ela mesma, tipo, ela não vai fabricar mais proteínas para ela vai fabricar proteínas para o vírus. Para que o vírus quer proteínas? Para fabricar novos capsídeos.
Quando os capsídeos estão prontos e quando o DNA do vírus está replicado, os vírus estão prontos e aí eles vão eliminar a célula hospedeira vai se romper, vai ocorrer a lise e esses vírus vão sair para infectar outras células. E assim termina o ciclo lítico, com a morte, né, da célula hospedeira. Já no ciclo lisogênico, o começo ele é parecido, né? O vírus ele vai introduzir o material genético dele na célula, né? Ele não entra, ele introduz o material genético. Só que esse material genético ele não vai se replicar, nem vai destruir, nem comandar o DNA da célula hospedeira. Ele vai se misturar, certo? Ele vai se misturar ao DNA da célula hospedeira. A partir dessa mistura, o vírus ele fica aí quietinho na dele, né? A célula continua vivendo, ok? E a célula vai se replicar. Quando a célula se replica, quando a célula se divide, o vírus ele acaba se dividindo junto. Então as novas células filhas terão o seu próprio DNA, mas também terão aquele DNA do vírus, ou seja, elas já nascem infectadas, né? A gente pode dizer até que nessa fase de ciclo isogênico, o vírus, né, que é de DNA nesse caso, gente, não é o vírus de RNA, ele está numa fase assim, de doença assintomática. Mas de repente, o que é que pode acontecer? O nosso corpo ou percebe que tem células infectadas e vai lá e elimina elas, ou esse vírus uma hora ou outra vai entrar num ciclo lítico, ou seja, vai começar a eliminar a célula e passar a infectar outras e apresentar, no caso, sintomas da doença. Então, o ciclo lítico lisogênico, né, ele acontece de forma coexistem, né, de certa forma, em todos os seres vivos que são atacados por vírus de DNA. Bem, como consequência do ciclo lisogênico, né, as células que contêm o material genético são imunes à reinfecção por um fago da mesma espécie. As células hospedeiras podem vir a apresentar novas características, certo? E pode permitir a transjunção bacteriana, um tipo de reprodução sexual que nós vamos ver em outra aula, ok? Quanto ao retrovírus, pessoal, o retrovírus é um vírus de RNA que tem a capacidade de fabricar um DNA a partir desse RNA. Isso porque ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa, ou seja, ele consegue fazer a transcrição ao contrário. Na transcrição normal, o que acontece? O DNA é transcrito em RNA. A transcriptase reversa permite que aconteça o contrário, né? Que o RNA transcreva o DNA. E aí o que é que vai acontecer? Esse DNA transcrito ao contrário, ele vai se infiltrar na célula, né, lá no DNA da célula hospedeira, certo? Nesse caso ele vai começar a ser chamado de provírus, certo? Por um tempo ele não vai manifestar nada, mas depois ele vai passar a comandar a síntese de RNA mensageiro e consequentemente de proteínas virais para que o vírus possa se reproduzir. Um grande exemplo disso é o vírus da AIDS. Vamos ver agora algumas viroses. Pessoal, virose é o nome dado a toda doença causada por vírus. Quando o médico fala que você está com virose, ele não tem certeza qual é a doença que você está, mas ele sabe que é por vírus, certo? Muitas vezes o exame que ele faz lá no hospital não é suficiente para determinar qual tipo de virose você tem, e os seus sintomas também são muito comuns a várias viroses. Então ele prefere dizer que você está com virose e vai passar remédios que podem controlar os sintomas dessa virose, certo? Bem, vamos falar de algumas. Herpes bucal. A herpes bucal é uma doença que praticamente todo mundo tem ou já teve, certo? Ou tem ou já teve. Cerca de 90% da população mundial já teve ou tem aí, inclusive os que têm a herpes bucal, certo? A herpes bucal é transmitida através de contato pessoa a pessoa, objetos contaminados e vias aéreas, oral e respiratória. Ou seja, num simples beijo você consegue pegar. Por isso que praticamente todo mundo tem. Né? Porque a gente não pode pegar e chegar na casa de criança recém-nascida e sair beijando a criança, né? Porque a gente pode transmitir para a criança e como ela tem um sistema imune muito fraco, né, isso pode provocar problemas lá para ela. Então é melhor evitar esses beijinhos aí nos recém-nascidos. O tratamento é a utilização de pomadas que vão inibir o desenvolvimento viral, certo? E a profilaxia, ou seja, como a gente evita contato de pessoas que apresentam sintomas e evita também o compartilhamento de objetos como copos e talheres. Os sintomas, né, tá aí, gente, ó, as feridas na boca, né? Detalhe, uma boa parte das pessoas que têm essa doença não manifestam ela até estar em situações de estresse, né? Exposição prolongada a raios ultravioletas, ou seja, ao sol. Então a maioria das pessoas, na verdade, não vai apresentar o sintoma, vai ser assintomática, mesmo assim transmite.
A herpes genital, né? Essa já é transmitida através de contato sexual e vai provocar ferimentos na região da vulva e do pênis, certo? Então, essas feridas aqui são causadas pelo vírus. Okay? A transmissão se dá através da relação sexual, né? O tratamento é por utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento do vírus. E o que acontece? Para evitar a transmissão, é a abstinência sexual, ou seja, sem sexo, quando os sintomas estiverem aparecendo, certo? E mesmo se um sintoma aparecer, a utilização dos preservativos, né? Como a gente sabe, o preservativo, a camisinha, vai evitar a transmissão de várias ISTs, certo? Entre elas a herpes genital. Hepatite. Existe hepatite A, B e C, as principais, certo? A hepatite A ela é transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados, certo? Vão causar inflamação do fígado, que é a cirrose hepática, febre, peles e olhos bem amarelados, a icterícia, náuseas e vômitos. O tratamento, na verdade, o tratamento é para reduzir o sintoma, certo? O corpo da gente sozinho se cura. Não existe um antiviral que vai eliminar o vírus, mas sim combater os sintomas. A profilaxia, a educação sanitária, que é uma conversa como essa, para a gente dizer como é que evita pegar essa doença, e o saneamento básico também. Está aqui os sintomas, certo? Os olhos bem amarelados, pele amarelada. Já a hepatite B e C são consideradas ISTs, ou seja, elas podem ser transmitidas através do contato sexual, mas também pode ser transmitido através de contato sanguíneo, certo? Com pessoas infectadas. Os sintomas vão ser bem parecidos, né? Além daqueles sintomas, a gente vai ter também as dores aí da cabeça e também pelo corpo, certo, pessoal? A hepatite C ela tem que ser tratada logo para que não evolua para um quadro de cirrose hepática, ok? Então, esse combate é através de utilização de medicamentos que vão inibir a ação do vírus. A profilaxia, para a hepatite B tem a vacina, certo? E medicamentos também antivirais. E a hepatite C, o uso de preservativos nas relações sexuais, ok? Assim como a hepatite B também pode ser evitada com o uso de preservativos, né, gente? Porque como ela tem vacina, a gente evita primeiro com a vacina e por segurança usa também a camisinha. Os sintomas da pessoa com hepatite B e C. AIDS. AIDS, na verdade, é uma síndrome, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. O agente transmissor, o agente causador, na verdade, o agente etiológico, o HIV, vírus da imunodeficiência humana, certo? Transmitido principalmente através do ato sexual, certo? Mas pode ser transmitido através do contato de sangue, secreções vaginais, no caso do ato sexual, o leite materno, para a mulher que está com o filho, tem AIDS, não pode amamentar, e pode também, acredite-se pelo menos, que pode passar da placenta para o feto de forma congênita. Veja só, uma pessoa aidética que apresenta os sintomas da AIDS, ela tem febre, calafrios, dores musculares, ínguas, náusea, vômitos, porém, né, a pessoa não manifesta essa doença por muitos anos. Tem gente que passa 10 anos sem apresentar esses sintomas, ou seja, ela tem o vírus da AIDS, mas ela não é aidética, ela não está com a doença AIDS, mas ela é soro positivo. Ela pode transmitir? Pode. Daí a importância de a gente usar sempre camisinha nas relações sexuais, ok? Verdade, né? Não há cura para a AIDS, apenas o tratamento aí com os medicamentos que vão aumentar a sobrevida. Mas é uma doença que tipo, é para sempre. Pegou, né? Por enquanto, pelo menos, não existe cura. Então, se você pegou, é para sempre. O pior é que quando você pega o vírus da AIDS, elas vão destruir os linfócitos CD4, que são responsáveis por alertar o nosso organismo quando há uma invasão de um corpo estranho. Ou seja, ele destrói praticamente nossas defesas. E isso abre caminho para várias doenças oportunistas, entre elas as que estão listadas aí no slide. Certo? Muitas pessoas não morrem de AIDS. A maioria das pessoas que têm AIDS, ela morre da doença oportunista por causa da AIDS. Certo? Poucas pessoas acabam morrendo de AIDS de verdade. Então, a gente sabe que, né, essa doença, essa síndrome, ela ataca primeiro o nosso sistema de defesa, né, que vai permanecer aí desligado, né, abrindo oportunidade para algumas doenças nos atacarem, certo? Aqui o mapa da AIDS, né, de 2003, pessoal, sendo que a região mais afetada do mundo é a África subsaariana, né? Essa área que feita aí por países bem pobres,
né, que tinham em 2003 quase 27 milhões de pessoas afetadas aí pelo vírus. Aqui nós temos Cazuza, aqui, né, um grande artista da década de 80 e 90 que morreu de AIDS, infelizmente, na década de 90. O sarampo, né, gente? O sarampo é uma doença que em 2013, se eu não me engano, praticamente foi extinta do Brasil. De 2013 até 2016 não havia mais, como é que fala? Diagnósticos, né, da doença aqui no Brasil, certo? Infelizmente, né, por um movimento anti-vacina, certo? Um movimento que diz que a vacina é para nos vigiar, é para nos matar, com teoria de conspiração, tal, que vai virar isso, que vai virar aquilo. O que acontece? Tem pessoas que não levam mais seus filhos para vacinar, e aí o sarampo ele ressurgiu aí no ano, se eu não me engano, 2018, 2017, 2018, aqui no Brasil, certo? E sarampo, apesar de parecer uma doença besta, ela pode provocar morte, né? Os sintomas são várias manchas e coceira pelo corpo todo, mas tem gente que morre de sarampo. Então é muito importante desmistificar essa questão da vacina. Vacina salva a vida, vacina é importante, pessoal. Qualquer tipo de vacina, ela é bem-vinda porque ela evita doenças, né? Ela evita epidemias e pode nos tirar da atual pandemia, no caso da vacina contra o coronavírus, das vacinas, né? Então, por favor, vamos desmistificar essa questão da vacina. A vacina veio para nos ajudar a prevenir doenças e não para matar, ok? Catapora. Catapora, que também pode ser chamada de varicela, né, vai causar algumas lesões no corpo, certo? Coceira. Num adulto, a doença pode ser chamada de cobreira, é bem pior. Não possui tratamento específico, certo? Geralmente nosso sistema imune ele consegue acabar com o vírus, né? E a gente recebe a vacinação na infância ainda, né, contra esse vírus aí. Febre amarela. Febre amarela é transmitida pelo mesmo vetor da dengue, né, o Aedes aegypti, certo? Existem reservatórios no meio silvestre desse vírus, que são os macacos roedores, mas, né, a doença também pode afetar o homem. Ok, gente? A febre amarela não é relatada na área urbana, gente. Não era relatada, né? Desde 1960, né? Teve uma epidemia de febre amarela que se espalhou pelo Brasil, se eu não me engano, em 2018, 2017. Eu estou meio perdido com essas datas porque o ano 2020 às vezes parece que nem existiu, né? 2021 está sendo a mesma coisa. Quando eu falo ano passado, eu estou ainda com a cabeça de 2019, não consigo associar que é 2020, porque é outro tempozinho perdido, né? Dessa pandemia. Bem, a transmissão através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, principalmente. Aqui está o mapa da área endêmica da febre amarela, certo? Quais são os sintomas? Icterícia, ou seja, febre amarela, daí o nome febre amarela, né? Pode ocasionar hemorragias, insuficiência renal aguda, febre, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, prostração. Pode parecer muito com a dengue, certo? Com alguns casos assim, com alguns sintomas bem específicos, mas ela aparece com a dengue. Raiva ou hidrofobia, né, transmitida através do contato de saliva de animais, mamíferos doentes, principalmente através de mordidas, mas também de arranhões, certo? No ambiente urbano transmitida por cães e gatos, mas também pode ser transmitida por morcegos hematófagos, morcegos que se alimentam do nosso sangue. Sintomas da doença: a encefalite, a agressividade, aumento da salivação, porque a pessoa não consegue deglutir a saliva, certo? Isso tanto nos animais, né, quanto nos homens, nos homens com a questão da deglutição. No homem pode causar também insônia, dor de cabeça, convulsões, certo? O resto é parecido com os animais. Não possui cura lá no animal. O animal geralmente ele é sacrificado, certo? E existe a vacinação tanto para o animal quanto para o ser humano, mas as campanhas geralmente focam nos animais, porque se o animal não fica doente, não se transmite para o ser humano. Poliomielite, pessoal, uma doença que foi erradicada do Brasil em 1989, se eu não me engano, certo? Década de 90, década dos anos 2000, início dos anos 2000, até hoje a gente não tem mais diagnóstico de ninguém com poliomielite, que é também chamado de paralisia infantil. Mas, né, existe no mundo. Então, se essas pessoas que são anti-vacinas não levarem seus filhos para vacinar, essa doença pode voltar ao Brasil, viu? E o que é que ela pode causar? Paralisia de membros, ó.
E isso pode afetar a pessoa para sempre. Pode não, afeta a pessoa para sempre, né? Então é muito importante que os pais levem seus filhos para vacinar. Uma gotinha, certo? O Zé Gotinha aí, ó. Certo, gente? Então, pelo amor de Deus, vamos desmistificar essa questão da vacina, certo? Não vamos acreditar nessas questões aí do pessoal que fala que a vacina faz mal, pelo amor de Deus, né? A vacina veio ao mundo para nos ajudar, não atrapalhar. Então vamos tomar vacina. Dengue, né? Transmitida através da picada da fêmea do Aedes aegypti também, assim como a chikungunya e o Zika vírus, vai causar dores articulares, dores lombares, desmaios, febre, né? Pode causar hemorragia, e a profilaxia é evitar o desenvolvimento de novos mosquitos, né? Não deixar a água parada, certo? Cachumba. A cachumba é transmitida através de vias aéreas, contato de pessoa a pessoa. Ela vai causar um aumento das glândulas paratóides, que são as glândulas salivares, certo? Que é aqui no pescoço, ó. E pode também causar um inchaço nos testículos e nos ovários, causando aí a esterilidade masculina e feminina. Rubéola, uma doença que as mulheres grávidas não podem pegar, né? Porque pode causar deformidade no feto, certo? Os sintomas são manchas vermelhas na pele, algumas coceiras, certo? Existe vacinação também, né? O que é importante é que a mulher grávida não pegue para não afetar a criança que está sendo formada dentro dela. Gripe. Gripe, na verdade, não é um vírus, são vários vírus, certo, pessoal? São vários vírus que causam a gripe, né? Na verdade, a gripe é um vírus que sofre mutação facilmente. Então, quando você pega a gripe várias vezes, é por quê? Porque você pega a imunidade contra aquele vírus que você estava, mas de repente surge outro. É a mesma coisa do coronavírus, assim, parecido, né? A gente tem aí várias cepas de coronavírus. Então, por isso que tem gente pegando aí 2 ou até 3 vezes o coronavírus, né? E a reinfecção, segundo os médicos, ela está vindo mais forte, viu? Então, temos que ter muito cuidado. A gripe aviária, que é um tipo de gripe que é transmitida através das aves, né, para os humanos. A gripe H1N1, né, que foi uma quase pandemia aí nos anos 2009, quase se tornou uma pandemia, né, foi uma preocupação muito grande. E é uma das provas de que a vacina funciona, né? Na época, no Brasil, houve uma vacinação em massa de uma grande parte da população que acabou evitando que ela se espalhasse de forma súbita, como aconteceu, infelizmente, no coronavírus, né? Coronavírus, assim, a gente começou a vacinação agora em janeiro, né? E a vacinação, infelizmente, ela não está tão rápida quanto a gente gostaria, né? E, infelizmente, a doença ainda, ela está aí, assim, não está subindo os números de mortes, né, pelo que eu venho acompanhando, mas, tipo, ela está estável em um grande número, ainda causa um número grande de mortes no Brasil, certo? O HPV, que é um vírus que é transmitido através de contato sexual, existe vacina contra ele. Ele pode causar câncer, né, câncer de colo de útero e também câncer de pênis no homem, viu? E a solução do câncer de pênis, se não tratar no começo, muitos homens quando tem a doença têm vergonha de neurologista, se não tratar no começo, pode precisar você fazer cirurgia para remover o pênis ou pedaço dele. Melhor, a pessoa viu alguma coisa estranha lá no pênis, vai no neurologista, mostra, galera. Melhor mostrar ao médico do que não ter o que mostrar mais tarde, né? Ninguém. E se ele não causar câncer, ele pode causar algumas verrugas aí, ó, na vagina, na vulva, né? Ou no colo do útero ou no pênis. E é isso, galera, certo? A gente fica por aqui. Algumas doenças não estavam no slide, mas, por exemplo, o coronavírus, a gente tem é uma doença, assim, não é uma doença exatamente nova, mas o novo coronavírus, né, sim, é uma doença nova, certo? Esse novo coronavírus, ele tem vários sintomas que são bem atípicos, né? Em cada pessoa ele se manifesta de uma maneira, então, assim, não há uma certeza ainda sobre ele, quais são os sintomas mais típicos. O que a gente sabe é que ele pode causar perda de paladar e olfato temporária, né? Pode causar, por incrível que pareça, perda de memória, dores nas costas, dores nos rins, tem gente que fica com dedos atrofiados. Então, assim, são sintomas tão variados que fica complicado de falar por enquanto, né? Vamos deixar surgir aí novas
novos conhecimentos sobre o coronavírus para a gente poder falar em outro momento, ok? O importante é que todo mundo se cuide, mantenha o distanciamento social, use máscara e quando chegar a sua vez de vacinação, pessoal, vá no posto de saúde e se vacine, viu? Então, é isso aí, valeu e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Valeu, tchau.